Bem-vindo ao canal escatológico. Vocês conhecem essa cidade? Esta é Paris. Correto? Não, esta é uma cópia, ou uma réplica de Paris, feita pela China. Incrivelmente detalhada, vejam só. E essa cidade se chama Tiandusheng, que é a cópia chinesa de Paris, e que permanece em grande parte desocupada anos após a construção. Mas por que a China está construindo grandes cidades desabitadas? Então cada um dá uma explicação, correto? Uma explicação econômica, outros uma explicação de uma bolha aí imobiliária e que isso vai quebrar a China. Mas a explicação que ninguém sabe está aqui, neste site Espada, tá, pessoal? espada.eti.br. Então é um site muito bom que a maioria aí já conhece, tá? Então ele diz assim: as pessoas de todo mundo estão olhando para as imagens do Google Earth das novas cidades recém-construídas na China e se perguntando o que os chineses estão fazendo. Porque as autoridades chinesas estão gastando incontáveis bilhões, talvez até trilhões de dólares, construindo fábricas detalhadas que estariam prontas para operar se pessoas estivessem de fato vivendo nas proximidades. Escolas, parques, prédios residenciais e altos edifícios comerciais estão incluídos em projetos urbanísticos incrivelmente detalhados, do mesmo modo como você esperaria ver em qualquer outra cidade no mundo. Entretanto, não há ninguém vivendo ali. Como os chineses são conhecidos por seu pragmatismo inato, este acontecimento parece incrivelmente surreal. Mais do que qualquer outro povo, os empresários chineses se preocupam com a lucratividade de seus empreendimentos. Sem pessoas para viverem nessas cidades, operarem as fábricas e ocuparem os prédios residenciais e comerciais, esses empreendimentos não podem gerar lucro algum. Imensos prejuízos estão se acumulando e crescendo cada vez mais. O que está acontecendo? A resposta está em uma parte pouco conhecida do plano dos Illuminati. Mas primeiro vamos analisar os fatos. Por que a China está construindo estas estranhas cidades fantasmas? Por que a China está construindo grandes e bem planejadas cidades fantasmas que estão totalmente vazias de pessoas? O alerta vermelho de Jerome Corsi reporta que as fotografias do Google Earth da China mostram cidades de vasta complexidade, formadas por altos edifícios comerciais e edifícios governamentais, edifícios residenciais e casas, todos conectados por malhas de estradas vazias, com algumas das cidades localizadas em regiões realmente inóspitas na China. As imagens dessas cidades fantasmas, após incontáveis bilhões de dólares terem sido gastos no projeto e construção das cidades, revelam que ninguém mora nelas. As fotografias parecem ser de gigantes cidades cenográficas construídas para a filmagem de algum filme apocalíptico, em que algum tipo de bomba de nêutrons ou um desastre natural bizarro, ou zumbi, não é, pessoal? Elimina as pessoas da face da terra e deixa os arranha-céus, estádios esportivos, parques e estradas perfeitamente intactos. Uma das cidades fantasmas chinesas foi construída no meio de um deserto, no interior da Mongólia. Business Insider mostrou uma série de fotos dessas cidades chinesas fantasmas. Uma delas mostrava que não havia carros na cidade, exceto cerca de uma centena estacionados em pátios em grande parte vazios, em torno de um edifício governamental. E outra fotografia mostrava um belo pântano parque, com pessoas acrescentadas usando o Photoshop. A China tem agora um inventário estimado de 64 milhões de casas vazias. Ela está construindo até 20 novas cidades fantasmas por ano nas vastas áreas desabitadas do país.
Esta situação é mais do que bizarra. Ela não faz qualquer sentido. E no vídeo que postamos aí na aba comunidade, né, o canal aí, o rapaz diz que isso decorre de um planejamento centralizado, mas parece que a resposta é outra, tá? Portanto, precisamos procurar outro sentido, porque isso certamente não parece ser de bom senso. De 1984 até 1996, o autor do artigo diz que ficou admirado em ver como Deus sistematicamente abriu uma porta depois da outra para que ele pudesse compreender a vindoura nova ordem mundial. E toda hora está se falando nisso agora, tá, pessoal? É toda hora, nova ordem mundial, coisa que eu já dizia no meu livro, Os Reis que Virão. E que é justamente isso, né? O livro fala aqui, ó, Os Reis que Virão. Uma análise profética da nova ordem mundial. Não é uma análise econômica, não é uma análise sociológica, não é uma análise biológica, paleontológica, é uma análise profética. Isso aqui tem base nas escrituras, tá? Baseado na Bíblia, um livro que se diz antigo e ultrapassado, que já profetizou há muito tempo a nova ordem mundial, tá? O bigodinho Hitler já falava em nova ordem mundial, tá? Então esse tema virou de um tempo para cá o tema queridinho da mainstream mídia, tá, pessoal? Então ele diz assim: Deus trouxe a ele 3 ex-satanistas que em períodos diferentes revelaram a ele muita coisa. E cada um deles tinha um nível diferente de especialização dentro do ocultismo e dentro do plano para a produção do vindouro anticristo e o seu reinado de curta duração. Cada um deles me falou sobre o plano, ele diz, a partir da perspectiva de alguém que conhecia internamente a nova ordem, ele diz, internacional ou mundial. Cada um deles tinha sido gloriosamente salvo por meio do poder e do sangue de Jesus Cristo. Então esses ex-satanistas foram resgatados pelo Senhor e revelaram a ele os seguintes planos. O primeiro ex-satanista era um ex-membro da Casa da Teosofia e da Igreja Mundial de Deus. Em janeiro de 1991, ele me disse enfaticamente que uma pessoa poderia ler 1000 livros de Nova Era e não compreender o plano para a produção do anticristo. Mas se essa mesma pessoa lesse os 10 livros corretos, compreenderia o plano perfeitamente. Portanto, ele queria me indicar os 10 livros corretos. Aí ele diz, passei os 3 anos seguintes estudando minuciosamente cada um desses 10 livros com ele. Durante a última parte desse tempo, 2 outros livros foram publicados que ele considerou altamente proveitosos para o estudo, de modo que os investigamos também. O segundo ex-satanista tinha sido líder em um conciliábulo de magia negra e aprendeu a praticar a magia dos Illuminati. Esse homem ensinou o autor a tradição oral do plano, um plano que é tão insidioso que nunca poderia ser publicado na forma impressa. Então vocês podem ver que os servos do inimigo, né, eles possuem aí planos que são transmitidos de modo oral e jamais podem ser escritos ou impressos, ok? A terceira pessoa era uma ex-satanista, uma filha das trevas, que foi colocada totalmente sob controle mental por seu próprio pai,
que estava vinculado com os Illuminati. Nós já falamos aqui no canal sobre esse tal controle mental, tá, pessoal? É só procurar aí os vídeos. Então vou tentar deixar aí na tela final para vocês um desses vídeos. E ele diz assim: entretanto, Deus também abriu outras portas periodicamente para ajudá-lo em sua compreensão. Ele abriu uma porta muito importante em abril de 1999, quando ele recebeu uma ligação telefônica de um autor e pesquisador cristão. E diz aqui que ele ficou entusiasmado porque tinha acabado de aprender um aspecto muito secreto do plano da nova ordem mundial de um agente aposentado de um serviço de inteligência. Tem muita gente que sabe muita coisa, tá? Esse autor cristão tinha ficado retido em um aeroporto devido a uma falha mecânica no avião que faria seu voo de conexão. Ele se dirigiu a um bar-restaurante para comer alguma coisa. Após terminar sua refeição, um homem embriagado acenou para ele ir até sua mesa e acompanhá-lo. O autor cristão aceitou o convite, levando seu refrigerante com ele. Aquele homem bêbado, ao se embebedar ainda mais, revelou sua formação muito interessante. Durante sua carreira, ele tinha sido alocado muitas vezes a projetos relacionados com a vindoura nova ordem mundial, que está a pleno vapor, pessoal, tá? Não se enganem quanto a isso. Imediatamente, os ouvidos de meu amigo cristão ficaram atentos. Ele incentivou aquele homem bêbado a falar mais. Subitamente, o ex-oficial da inteligência se inclinou para o autor cristão e cochichou o seguinte para ele: o que vou lhe dizer é algo muito secreto e que quase ninguém sabe. Aí agora, olhe para cá, preste atenção. Isso aqui é importante. Para muitos não é. Mas para quem conhece a palavra de Deus, isto aqui é importante. O que vou lhe dizer é algo muito secreto e que quase ninguém sabe. Se alguma vez você repetir isto, simplesmente vou negar que eu tenha lhe dito. Se você avançar rapidamente no tempo, depois que a velha ordem for demolida e a nova ordem mundial estiver estabelecida, vai descobrir uma coisa muito chocante. As únicas etnias vivas na Terra serão os mestres europeus caucasianos e os trabalhadores escravos chineses. Os chineses fornecerão a mão de obra que os mestres Illuminati necessitam para manterem seus estilos de vida sofisticados. Todos os outros povos e etnias serão erradicados. Ele então continuou dizendo que os negros tinham sido especificamente marcados para a total extinção. Vejam o absurdo que eles estão planejando. E isso, com certeza, é uma coisa verdadeira, tá, pessoal? Não vamos aqui achar que não, que eles não são passíveis de fazer ou perpetrar esse tipo de coisa. Em Mateus 24, 22, Jesus Cristo alertou a respeito desse tema. Ele disse: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quando os líderes do sistema satânico ganharem o controle absoluto sobre o mundo, o Cristo deles purificará a terra. Os escritos ocultistas indicam que o Cristo da nova era primeiro estabelecerá seu poder e autoridade sobre todo o mundo por 7 anos. Em seguida, ele lançará uma ação de limpeza que erradicará todos os povos indesejados e desnecessários. Agora sabemos que todos os grupos étnicos, exceto os mestres brancos de origem europeia,
e os trabalhadores chineses serão erradicados completamente. Desde abril de 1999, o autor tem esperado por alguma evidência que os Illuminati estejam preparando os chineses para serem os trabalhadores para os mestres Illuminati, sabendo que são necessários anos e muito dinheiro para construir as instalações que os trabalhadores chineses operarão e nas quais viverão. Ele não ficou surpreso ao saber dessas cidades vazias sendo construídas. Portanto, essas cidades vazias provavelmente estão sendo construídas pelos Illuminati para os trabalhadores chineses. Finalmente, ele disse que via os indícios que confirmam o fato fantástico que aquele ex-oficial da inteligência contou para o autor cristão. Os Illuminati devem estar esperando que o Cristo maçônico deles aparecerá em apenas mais alguns anos, como essas cidades vazias testificam. Então, devemos estar preparados espiritualmente, porque eles estão vindo com tudo para cima de nós. E eles querem realmente isso. A exterminação, a depopulação mundial. E então, eles já estão fazendo isso, né? Através, por exemplo, daquela velha máxima, dividir para conquistar. Fica a dica.